Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque essa semana tem um desafio muito importante, que é equilibrar os pratinhos do Campeonato Paulista e do Brasileirão. E todos os jogos acabam sendo importantes, mas será que tem um mais importante do que outro? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Rapaziada, primeiro falar pra vocês que as semifinais do Campeonato Paulista foram definidas com os seus dias e horários. E aí que mora um problema para o Corinthians essa semana. O jogo contra o Novo Horizontino, que será no interior paulista, porque o Novo Horizontino é o mandante pela melhor campanha, jogo único inclusive da semifinal, será no sábado às 8h30 da noite. No domingo, o Palmeiras e o São Paulo jogam no Clássico a outra semifinal, também jogo único na Arena Barueri. Isso significa que o Corinthians ele terá um dia a menos do que os outros dois times, assim como o Novo Horizontino, né? Depois de jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira diante do Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente está falando de um Corinthians que jogou contra a Portuguesa no último horário, domingo 8h30 da noite. Era 10h30, 11 horas, né, nas disputas de pênaltis. O Corinthians ainda estava em campo. Tem a segunda, a terça, viagem para Belo Horizonte, o jogo na quarta, retorna na quinta, treina na sexta e sábado já entra em campo para mais um jogo decisivo. O Novo Horizontino eliminou o Santos, é o time de melhor campanha do Paulista, vai ser um jogo duríssimo, fora de casa, um jogo único para o Corinthians buscar chegar em mais uma final do Campeonato Paulista. Ele detém o título, é o atual campeão. Cara, o desafio é enorme, porque o Corinthians já tem alguns desfalques. O Yuri Alberto tá fora, o Caio César ainda não voltou, o Breno Bidon teve um estiramento, voltou agora, o André teve um problema ligamentar no tornozelo, já voltou, você tem também o Hugo, lateral esquerdo, né, que sofreu uma artroscopia, e os problemas vão se acumulando. O Zaccaria Labiad ainda não tem condições físicas, né? Ele estava sem entrar em campo há muito tempo, já foi regularizado e tudo mais, mas acho muito difícil que seja utilizado nos próximos dias. O Angileri, acho que até uma tendência, porque o Matheus Bidu não tem reserva e com isso ele vem jogando todos os jogos. E mais do que isso, se a gente perceber, o Corinthians até, cara, tem sido um time muito estratégico, consistente em vários jogos em que não conseguiu jogar bem. E acho natural que a gente entenda dos motivos disso. Claro que não é só o Corinthians que está jogando de 3 em 3 dias. Claro que o calendário está ruim para todo mundo. Mas quando você tem um elenco mais curto, e eu ainda aqui fiz várias referências a um elenco que melhorou do ano passado para cá, porque enfim tinha o transfer ban, então muitas vezes o Corinthians teve que apostar em jovens. Nesse ano você conseguiu, né, fazer contratações pontuais, estratégicas, com oportunidades de mercado, porque dentro da realidade financeira era o que precisava, e ainda assim o Corinthians conseguiu, né, estabelecer um elenco um pouquinho melhor, mas ainda assim difícil. O Matheus Pereira é outro que está machucado, que eu esqueci de citar. E difícil, porque era um cara que chegou, já virou titular, ou pelo menos um dos titulares do time, super importante, num setor super necessário, em que daqui a pouco ele já desfalca de novo. O Bidon desfalcou antes, o André, agora o Matheus Pereira. Por quê? Porque ninguém aguenta, gente. Eu sei que muitos torcedores, eles não conseguem fazer essa ilação pensando, pô, mas é impossível, os caras ganham muito dinheiro, o jogador tem que correr todo dia, de 3 em 3 dias, pô, quarta e domingo, sempre se correu assim. Nunca houve uma intensidade, uma exigência tão física no futebol como agora, mesmo com a tecnologia melhor, com a preparação, com a estrutura tecnológica que os clubes detêm, com núcleo de saúde e performance, com estrutura nutricional, física, de preparação. Mesmo com tudo isso, a exigência é muito grande, os caras não aguentam. E qual é o reflexo disso? Mesmo que eles aguentem, porque não tem como, você tem que entrar em campo, tá no desempenho do jogo. Eu acho que o reflexo natural é o que acontece. O Corinthians emendou, depois do derby, em que ele até jogou melhor que o Palmeiras, mas acabou perdendo o jogo no final, ele emendou o Bragantino, o São Bernardo, o Atlético Paranaense, daquele jeito, naquele gramado, do jeito que estava. Aí o jogo decisivo contra a Portuguesa foi para as penalidades, ou seja, o desgaste, inclusive emocional, mental do jogador, que ele não consegue desligar.
Porque ele termina um jogo como o de ontem, por exemplo, contra a Portuguesa, da maneira que foi, decidido nos pênaltis, empatando no finalzinho, que já gera um desgaste, né? Porque aí você tá ali, você tá sendo eliminado, aí o teu mental tá trabalhando. Aí beleza, você conseguiu classificar, ufa, comemorei. Não, peraí, amanhã é respirar, porque terça-feira tem viagem para jogar contra o Cruzeiro. E a gente vem falando aqui que enquanto for possível, o Brasileirão vai ter uma prioridade para o Corinthians do Dorival, porque ele foi muito criticado nos últimos anos. Ele inclusive foi demitido de um Flamengo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pela campanha nos pontos corridos, porque ele usava um time B e os caras lá não aceitam isso. O Dorival sempre foi muito questionado pelos seus pontos corridos, e até para não ficar passando sufoco no Brasileirão, que é completamente diferente esse ano. Começa em janeiro, termina em dezembro. Então, enquanto for possível, o Corinthians vai dar uma priorizada ao brasileiro, vai dar uma esquentada no time. Mas eu preciso dizer para vocês que durou pouco. Talvez volte ali na frente, mas nessa semana não tem como. Não tem como, rapaziada. Nós estamos falando de um campeonato paulista valorizado, com um alto valor de premiação, em que o Corinthians, repito, detém o título, que daqui a pouco vai pegar, né, se passar um rival na final, seja o São Paulo ou o Palmeiras, e aí em 2 jogos. Mas para chegar lá, ele vai precisar passar pelo bom time do Novo Horizontino. E o Corinthians só vai conseguir fazer isso se dosar bem na quarta-feira. Só que é o Cruzeiro, fora de casa. Esse jogo, rapaziada, não tem como o Corinthians colocar a sua força máxima no sentido não apenas físico e de escalação, mental. Não tem como. Não tem como, já vou avisando para vocês. Não tô dizendo que o Corinthians vai perder. Pode ser que belisque um ponto, quem sabe, pode ser que consiga um bom resultado, dependendo de quem entrar, mas não é a lógica, não é a tendência. A tendência é o Corinthians ter muitas dificuldades, porque o Corinthians vai para esse jogo meio que... O Marcelo Paz reclamou da escala, não da federação, mas é que, enfim, né? A gente sabe que detentoras de direitos escolhem o jogo que vai passar, o dia e o horário. E com o jogo sendo no sábado, parece que um dia não faz diferença, mas faz. O Corinthians joga domingo, quarta e sábado. Como que você vai descansar os caras que já estão numa sequência complicada, que a gente está vendo fisicamente o Memphis abaixo, fisicamente vários jogadores abaixo? Ele consegue revezar num setor ou outro, por exemplo, né? Agora, na lateral esquerda não tem como. Na defesa ele consegue. No meio de campo, cara, você vai botar... Você consegue revezar aqui e ali, mas aí quando você perde o Matheus Pereira, por exemplo, você já perde um poder de fogo aqui para poder revezar. Então, cara, tá difícil. Tá difícil. Eu entendo os argumentos e a reclamação do Dorival, mas meio que não tem o que fazer, porque não é só o Corinthians que passa por isso. Mas quem tem menos recursos de elenco, e olha que melhorou, vou frisar isso aqui, acaba sofrendo mais. Então, esse jogo contra o Cruzeiro, não é que vai ser um time reserva, mas deve ser um time do tipo assim, a gente vai projetar isso melhor ao longo da semana. Mas o Dorival deve chegar para os caras e falar assim, e aí, quem é que tá um pouquinho melhor? Porque ele tem que pensar no sábado. Ele tem que pensar numa viagem a Novo Horizonte, enfrentar o Novo Horizontino para chegar na final do Paulista. E aí, na semana seguinte, não tem Brasileirão. E aí você tem uma semana para descansar. Mas se ele esticar a corda quarta e sábado, ele vai se dar mal. E alguns jogadores poderão se dar mal, inclusive fisicamente ou clinicamente. Então, gente, é uma semana dificílima para o Corinthians, porque o Cruzeiro não é um time desprezível, apesar da campanha ruim, e acho que talvez tenha um momento para enfrentar o Cruzeiro, seja esse. E também tem um ponto positivo, que é o fato do Corinthians ter vencido fora de casa o Atlético, ter chegado a uma 5ª colocação do Brasileiro e tá um pouquinho mais tranquilo na tabela. Agora, não quer dizer, evidentemente, que você vai largar o Brasileiro, não é isso. Só que nessa encruzilhada, não tem muito o que fazer. Queria te perguntar, o que você faria? Comenta aqui, inscreva-se no canal. O Maceió é um jogador que agrada? É, mas é uma contratação mais difícil. Por quê? O Corinthians, ele não vai pagar por direitos econômicos e a Portuguesa está priorizando a venda. Se por acaso não encontrar ninguém que queira comprá-lo, quem sabe sai um negócio com opção ou até obrigação de compra com metas atingidas. Ele atingiu não sei quantos jogos, né? Ele
número de jogos, enfim, ele pode ser comprado. Quem sabe assim, por que não? Agora, do jeito que tá, não rola. Agora, eu acharia, para mim, um excelente negócio, uma excelente contratação. Primeiro, porque não é caro. Segundo, que o Maceió é um jogador que tem personalidade. Você viu que ele saiu falando do São Paulo no Morumbi, o que ele falou com o Mateuzinho, que ele encarou. O que é, meu irmão? Me respeita, rapaz. Tu quer respeito, você tem que dar respeito para ser respeitado. Ele falou pro Mateuzinho. Eu quero saber os títulos que tu ganhou, meu irmão. Eu gosto de maluco assim, entendeu? O que não tem é negociação, correto? Então assim, mas o Corinthians tem interesse. O Maceió pode dar certo ou não. Qualquer um pode dar certo ou não. A questão é você fazer um bom negócio. Entendeu? Igual comprar um imóvel, comprar um carro. O bom negócio está na compra. O bom negócio está na compra. Entendeu? É isso. É um risco menor. Então eu acho que deveria ter contratado o Eric Pulga, né? O amigo aí tá certo, o Fabinho Soldado não quis. O Maceió não é craque, como diz o Rodrigo Vidal aí. Não é craque, mas ninguém tá falando de craque. Mas é uma contratação que vale o risco, gente. Tem personalidade, tem corpo de atleta, é um jogador já que não é nenhuma criança mais, entendeu? Eu traria fácil. Agora, não dá para contratar o Maceió, porque a Portuguesa quer vender. Se a Portuguesa resolver emprestar com opção de compra ou até obrigação de compra para o ano que vem, quem sabe pode sair um negócio. Porque o Corinthians se interessou por O Corinthians fez uma proposta dessa pro Racing em relação ao Solari, querendo pagar só ano que vem. Entendeu? Então eu acho que poderia se fazer com o Maceió pagando menos, que é um jogador barato, né? O Maceió é um jogador barato. Agora, um jogador que daria para vir, esse eu acho que não teria problemas, ainda, né, falando de Portuguesa, que foi muito elogiado por uma fonte minha hoje no Corinthians, é o Bruno Bertinato. Entendeu? É o Bruno Bertinato. Eu confesso que eu não conheço tanto o Bruno Bertinato, tem 28 anos, né, foram 9 jogos, acho que foram 9 jogos e 8 gols sofridos, se eu não me engano, no Campeonato Paulista. É um atleta que... O Maceió tem contrato até o fim de 2027, tá, com a Portuguesa. Já o Bruno Bertinato tem contrato até o final desse ano, que é mais fácil ainda. Esse jogador foi muito elogiado por uma fonte minha no clube hoje. Não estou falando que tem negociação, tá, gente? Eu não preciso potencializar nenhum tipo de informação, porque a nossa relação aqui é muito direta, né? O que eu recebo eu passo para vocês. Foi um dia mais difícil, porque as pessoas estavam, né, focadas lá na Federação Paulista, enfim, né? Então a gente hoje, com quem a gente falou bem rápido. Então o que eu sei é que há um interesse, mas não há nenhuma negociação aberta e nem sei se vai haver, né, uma negociação aberta para o Corinthians contratar esse goleiro. Mas eu questionei, eu falei, o cara chegou atrasado em todas nos pênaltis. Aí a fonte ainda me respondeu, mas pênalti é complicado, né, velho? Entendeu? Pênalti é complicado. Tudo bem que ele pegou uma do Garro. Eu não sei o que vocês acham. Vocês gostam do Bertinato? Né, Bruno Bertinato, goleiro da Portuguesa. É um jogador de 28 anos. Por outro lado, você está contratando um goleiro que está na flor da idade para goleiro, né? 28 anos é a flor da idade para goleiro. É um atleta que talvez faria uma sombra boa aí pro Hugo Souza. Pelo que eu vi ontem, cara, ele foi super seguro durante o jogo. Super seguro, mas o Corinthians também, o Memphis não deu um chute pro gol. Pedro Raul não deu um chute pro gol. O Guinegão não deu um chute pro gol. Ele não foi nem testado, né, praticamente, no jogo de ontem. Na cobrança de pênaltis, ele foi muito bem, ele pegou a cobrança do Garro. Só que também, o Garro bate a meia altura, o Garro, a Rebeca ia pegar aquele pênalti do Garro. A Rebeca ia pegar o pênalti do Garro. A gente tem que parar com esse negócio de que, é barato. Não tem problema. Só que um monte barato ruim, entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe quando você compra um fone de ouvido? Sei lá, qualquer coisa que você compra, você sabe que é segunda linha, mas você quer economizar. Aí você comprou uma vez, quebrou. Aí você vai lá, o segundo, quebrou. Terceiro, quebrou. Cara, se tu tivesse comprado já o original,
já tinha gastado menos, já tinha te dado muito mais retorno e não tinha te dado dor de cabeça. Esse é o problema. Eu uso esse exemplo para definir a questão de você ficar contratando jogadores que são baratos, mas que não vão te dar retorno. Olha só, o negócio do Zaccaria, né? Saíram algumas informações no Instagram, assim, umas coisas muito... que o Zaccaria treinou muito, que arrebentou, que surpreendeu o Dorival, surpreendeu a todos no Corinthians. Eu mandei isso para 3 fontes do Corinthians, do CT Joaquim Grava, tá? Uma delas me respondeu: esse pessoal mora em que planeta, hein? Que planeta que está? Enfim, gerou assim uma indignação, sabe? Essa informação dentro do Corinthians, porque não dá para fazer nenhuma avaliação do Zaccaria. Ele não teve um coletivo, um tático, não teve nada disso. O Zaccaria tá fazendo físico e fez um bobinho ali com os jogadores. Então, assim, tomem cuidado, né, com as informações que circulam por aí. Por exemplo, eu poderia circular algumas informações e não circulo. Acho que a gente tem que esperar o tempo, sabe? Do Zaccaria, vamos aguardar. A gente não pode achar que ele é bagre nem que ele é craque. Temos que esperar. Então, dentro do Corinthians, enfim, eu fui confirmar isso, né? Mandei até o link para as pessoas, porque eu queria saber se realmente ele tinha treinado muito bem ou treinado mal, né? Eu já ouvi as duas coisas, e o que me falaram é isso, sabe? Nenhuma nem outra. Não dá para fazer nenhuma avaliação ainda do Zaccaria. É muito cedo, tá? Tem a questão física ainda, que é agora a prioridade dele. Beleza, gente? Só para vocês aí não criarem expectativas, né, ruins e nem expectativas maravilhosas pelo jogador, porque não dá para tirar ainda nenhuma conclusão, tá? O rapaz nem treinou ainda direito. Vamos seguir falando do Coringão. O Pedro Raul, ele está na mira de 2 clubes. Um é o Atlético Mineiro, tá? O outro é o Curitiba, e ainda, né, dizem que tem um terceiro clube que também, né, acionou o Corinthians para saber como é que seria aí o empréstimo. Só que me falaram que o Atlético Mineiro chegou a ter uma conversa com o Corinthians para levar o Pedro Raul em definitivo, e que o Corinthians deu uma segurada, né? Porque o Corinthians quer esperar aí o ano aí, enfim, esperar para que ele tenha mais oportunidades com o Dorival Júnior antes de tomar qualquer decisão. Então o Corinthians deu um gelo no Atlético Mineiro e nos clubes que estão interessados no Pedro Raul, tá? Eu não sei se com o desempenho dele ontem, né, no jogo contra a Portuguesa, onde ele perde aquele gol incrível, as coisas podem mudar e eles cheguem à conclusão: chega, agora não dá mais. Também eu não tenho essa informação, tá? Mas a informação que eu recebi é que o Atlético Mineiro chegou no Corinthians para falar em negociação definitiva, e o Curitiba e mais um clube por empréstimo, tá? Interessados no Pedro Raul. E que o Corinthians rejeitou abrir a negociação no momento, tá? Mas isso não foi hoje nem ontem. Deve fazer uma semana, alguns dias já, que o Atlético Mineiro procurou o Corinthians junto com outros clubes, tá? Vamos ver se, né, o Corinthians muda de ideia agora com o desempenho do Pedro Raul, né? Tudo bem, o Memphis também perdeu um gol parecido, né, que o Pedro Raul perdeu, e também às vezes não dá para jogar o jogador por um gol, mas eu quero a sua opinião, tá? Já passei, a informação é essa. O Corinthians deu uma segurada e brecou, né, a saída aí do Pedro Raul. Isso faz aí alguns dias, mas vamos ver agora. Mas eu quero a sua opinião. Dá para ainda apostar no Pedro Raul como um bom reserva? Enfim, ou não? Já negocia logo, acabou, já deu no que deu. Fala, torcedor corintiano. Queria saber de você, o que é que você acha, o que é que você pensa a respeito desse possível interesse aí do Corinthians aí, no Bruno Bettinato aí da Portuguesa. É um goleiro ali de 28 anos de idade, segundo o Sami Carvalho aí, confirmou com a fonte dele que o Corinthians tem um interesse, só que não há negociação no momento, mas o Corinthians despertou interesse aí. Eu achei no jogo contra a Portuguesa, eu achei um jogo seguro dele, né? Contra o Corinthians, ele jogou contra o Corinthians contra a Portuguesa. Eu achei um jogo seguro, ele fez um jogo seguro. Não vou dizer que o pênalti que ele pegou do Garra ali não foi mérito dele. Eu, na minha opinião, achei que foi mérito dele sim. E o Garro também bateu mal batido também. E ele foi um jogador seguro, né? Um goleiro seguro. Eu acredito que seria uma boa oportunidade aí para o Corinthians contratar um goleiro. O Corinthians que está atrás de um goleiro também, Dorival pediu. Então seria uma boa lá para ele fazer sombra para o Hugo Souza.
E apesar que ele tem 28 anos de idade aí, dá pra jogar ainda, dá pra queimar muita lenha aí, dá pra jogar ainda muito ainda. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha a respeito dessa contratação dele. E o Maceió tá nesse imbróglio aí, né, que é só aceita venda. O Corinthians não quer contratar ninguém. Eu acharia que seria uma opção viável do Corinthians ir acima do Zé Vitor aí. O Zé Vitor eu gostei do jogo dele, um cara grande ali, forte, que sempre tá ali na ativa ali no jogo. Então, se eu fosse do Corinthians, eu ia pra cima do Zé Vitor. Mas essa é a minha mera opinião. Queria saber o que você pensa, o que você acha. Deixa seu like. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!